A história de Pedro na Bíblia começa de um jeito que poucos esperariam para alguém que se tornaria um dos personagens mais marcantes e transformadores de toda a narrativa cristã. Imagine um homem comum, marcado pelas durezas da rotina, carregando nas mãos o cheiro do mar e nas costas o peso de uma vida simples, repetitiva e imprevisível. Pedro não era um religioso de templo, não era um estudioso das Escrituras, não era um líder natural à primeira vista. Era apenas um pescador tentando sobreviver em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Mas é justamente aí que a história começa a ficar interessante. Naquela fronteira invisível entre a vida comum e o inesperado. Porque tudo muda quando o olhar de Jesus se cruza com o de Pedro. Pedro, ainda chamado Simão, está lidando com a frustração de uma noite inteira sem pescar absolutamente nada. As redes vazias eram um lembrete da limitação humana. E esse vazio, que parecia apenas um problema prático, estava prestes a se transformar em símbolo de algo muito maior. É quando Jesus entra na cena, sobe no barco de Simão e transforma aquele veículo de trabalho em um palco para uma revelação. Depois de ensinar a multidão, Jesus faz um pedido que ressoa como um desafio. Lança as redes novamente. Para um pescador experiente, aquilo parecia ilógico. Mas havia algo na presença de Jesus que fazia a lógica perder força. Pedro lança a rede. E o que acontece a seguir é tão impressionante que quebra a resistência do pescador por completo. A quantidade absurda de peixes ameaça virar o barco. As redes quase rasgam. Pedro cai de joelhos e reconhece. Está diante de alguém completamente diferente. Ele se sente indigno, pequeno, exposto. Mas Jesus devolve dignidade em uma frase que mudaria tudo. De agora em diante você será pescador de homens. Esse é o primeiro grande ponto de virada da história. E daqui em diante, Pedro se torna não apenas um discípulo, mas um protagonista emocional da jornada de Jesus. Ao contrário de outros seguidores mais reservados, Pedro sempre fala e reage antes de todos. É impulsivo, intenso, às vezes explosivo, mas sempre profundamente humano. E é justamente essa humanidade que torna sua trajetória tão envolvente. Pedro testemunha milagres que desafiam qualquer explicação racional. Vê paralíticos andando, cegos enxergando, mortos retornando à vida. Mas nada o impressionaria tanto quanto os momentos em que ele próprio se vê no centro de experiências que nenhum outro ser humano viveria. Uma dessas experiências começa com algo improvável: Jesus caminhando sobre as águas. A tempestade ruge, as ondas batem sem piedade, e os discípulos, aterrorizados, pensam estar vendo um fantasma. Mas quando Jesus se identifica, Pedro faz o impensável. Ele pede para ir ao encontro dele. E quando pisa na água e começa a caminhar, ele se torna o único homem na história a partilhar esse tipo de milagre. Até que o medo o alcança e ele começa a afundar. É Jesus quem o segura. Esse momento marca Pedro para sempre. Coragem extrema, acompanhada de fragilidade extrema. Um espelho de quem ele realmente é. Mas o ritmo da história não desacelera. Quando Jesus pergunta aos discípulos quem ele é Pedro quem responde com uma convicção que não veio dele mesmo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração faz Jesus afirmar que Pedro será uma pedra fundamental na construção da comunidade de fé que viria após sua partida. Mas essa mesma pedra também tropeça. E tropeça feio. Quando Jesus revela que será preso e morto, Pedro reage com impulsividade e tenta impedir o plano divino. Jesus o repreende com uma das frases mais duras da Bíblia: Afasta-te de mim, Satanás. A mesma boca que revelou a identidade de Cristo é a boca que tenta barrar sua missão. A tensão emocional aqui cresce como uma corda esticada, prestes a romper. E essa corda se rompe durante a noite mais sombria da vida de Pedro. Enquanto Jesus é preso, Pedro o segue de longe, dividido entre medo e lealdade. E é nesse terreno emocional frágil que ele vive seu maior fracasso. 3 vezes, não uma, não duas,
mas 3 vezes ele nega conhecer Jesus. O homem que disse que morreria pelo Mestre agora afirma diante de desconhecidos que não sabe quem ele é. O galo canta, Jesus olha para Pedro, e esse olhar não é de condenação, mas de dor e amor ao mesmo tempo. Pedro sai correndo e chora amargamente. Esse momento é o fundo do poço emocional, o lugar onde muitos acreditariam que sua história terminaria. Mas é aí que ela começa a renascer. A crucificação de Jesus desmonta completamente os discípulos. Pedro se sente quebrado. Ele tenta voltar à antiga vida de pescador, talvez por não acreditar mais em si mesmo. E é nesse retorno, aparentemente derrotado, que o reencontro acontece. Jesus ressurreto aparece na praia e realiza novamente o milagre dos peixes. A repetição desse milagre não é acaso, é um lembrete, um convite, um reinício. Jesus chama Pedro para conversar e pergunta 3 vezes: "Você me ama?" Não é coincidência. Cada pergunta repara uma das 3 negações. Pedro, emocionado, afirma seu amor. E Jesus o restaura com uma nova missão: apacenta minhas ovelhas. Com isso, Pedro deixa de ser apenas um discípulo e se torna um líder em construção. Quando Jesus ascende aos céus e o Espírito Santo desce sobre os discípulos em Pentecostes, Pedro se transforma completamente. O homem impulsivo agora fala com autoridade. O medroso agora enfrenta multidões sem temor. O que negou agora anuncia. Ele se levanta diante de milhares e explica o que está acontecendo com uma clareza e ousadia inexplicáveis. 3.000 pessoas creem naquele mesmo dia. Aquele pescador comum agora se tornou o orador que iniciou o movimento que atravessaria séculos e mudaria a civilização. E, no entanto, Pedro continua sendo humano. Ele enfrenta conflitos internos, toma decisões difíceis, comete erros, mas também cresce com eles. Um dos momentos mais surpreendentes da sua trajetória é quando ele recebe uma visão que mudaria radicalmente a compreensão do cristianismo nascente. Pedro entende que a mensagem não é apenas para um povo, mas para todas as nações. Ele rompe barreiras culturais, enfrenta críticas e abre o caminho para que o evangelho se tornasse global. Seu papel é gigante e, ao mesmo tempo, profundamente vulnerável. Ele é confrontado por Paulo, aprende com suas falhas e continua avançando. À medida que a história se aproxima do seu clímax, percebemos o quanto Pedro foi transformado desde aquele primeiro dia no barco. De pescador comum a líder da igreja primitiva, de impulsivo a sábio, de medroso a mártir. A tradição conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer como Jesus. Sua história termina no mundo, mas não termina na memória da fé. Sua vida se torna a prova viva de que Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os chamados. E quando olhamos para tudo isso, percebemos que a grandeza da história de Pedro não está apenas no que ele fez, mas no que ele se tornou. Um homem comum que viveu uma transformação extraordinária. Um espelho para qualquer pessoa que já se sentiu limitada, imperfeita ou incapaz. Pedro mostra que a caminhada com Deus não é sobre nunca falhar, mas sobre sempre retornar. Não é sobre ter força, mas sobre reconhecer fraqueza. Não é sobre ser herói, mas sobre ser moldado. E nesse ponto, vale a pergunta: quantos de nós se identificam com essa trajetória? Quantos já sentiram que suas redes estavam vazias? Quantos já tiveram medo, negaram o que sabiam ser certo, ou acharam que não eram dignos de um futuro melhor? A história de Pedro não é apenas sobre um personagem bíblico. É sobre o poder de recomeçar, sobre a coragem de não desistir, sobre ser transformado enquanto se caminha. Se você chegou até aqui, quero te convidar a refletir. Qual parte da jornada de Pedro mais te toca? O chamado inesperado? O milagre no meio da rotina? O momento de medo? A queda dolorosa? Ou a restauração cheia de graça? Escreve nos comentários. Quero saber qual parte mais falou com você. E se esse conteúdo te abençoou, já deixa o like, se inscreve para receber mais roteiros como esse e compartilha para alcançar outras pessoas. A história continua e você faz parte dela.